ministro, eu começo essa entrevista perguntando sobre a volta do Ministério da Pesca. Na prática, qual é o impacto que tem no setor? Primeiro, eu acho que dá uma força institucional ao setor. Só para dar um exemplo, há 2 ou 3 dias atrás recebi a Abpesca e com o presidente Eduardo Lobo, foram 3 empresários que são responsáveis por 98% do que o setor de conservas produz no país. E o presidente, fazendo uma explanação, disse que tinha várias prioridades, mas que focou em 3 apenas, as mais importantes. E não por acaso, as 3 prioridades do setor exigem energia política, trânsito no governo, interlocução com ministérios importantes como Indústria e Comércio, como Fazenda, como Relações Exteriores, e acho que isso é feito com maior eficiência, confere um maior peso, facilita esse trânsito quando é feito por um ator político. Eu quero colocar à disposição desse segmento importante da economia brasileira, com profundo viés social, eu quero colocar esse trânsito esse peso político adquirido ao longo dessa trajetória que você apontou aí. Quando o presidente Lula me convidou para ser ministro da Pesca e Aquicultura, ele me deixou muito feliz, porque ele foi muito enfático na importância que ele confere ao setor. Ele me disse: André, eu não me conformo como um país como o nosso, que tem quase 8.000 quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce, que faz do combate à fome, da geração de empregos, a sua prioridade, que tem na segurança alimentar um ponto estratégico. Como é que esse país não consegue conferir a essa atividade o peso que ela tem? Você sabe que a pesca, o peixe, é a maior fonte de proteínas consumida no mundo. E essa participação no Brasil fica muito distante disso. Então nós temos muito, eu tenho convicção, por avançar. Eu considero esse o maior desafio que eu vou enfrentar na minha vida pública. Por isso que eu tive muita cautela, porque sei que isso será determinante para o sucesso, de escolher para estar ao meu lado uma equipe com um forte viés técnico. Não é? A minha missão é a de liderar o grupo, mas ao meu lado tem profissionais que têm uma longa trajetória muito exitosa no setor, que vão me dar aquilo que me falta, o lastro técnico, que também é muito importante para fazer as coisas acontecerem. Só para encerrar, no primeiro momento em que cheguei ao Ministério, eu percebi que uma das angústias, uma das prioridades era acabar um pouco essa instabilidade institucional que existiu, porque a pesca já foi vinculada ao IBAMA, já foi vinculada à Presidência da República e até recentemente era uma Secretaria Nacional do Mapa. Isso gera e também já foi ministério lá atrás, isso gera uma instabilidade muito grande. Eu tenho absoluta convicção de que dar a estabilidade a esse status que nos chegou vai decorrer exatamente do sucesso que eu possa ter na pasta ao longo dos 4 anos. Se a gente avança, se a gente segue conseguindo conquistas importantes, a gente dá, como eu tenho dito, um ar de irreversibilidade, de tal sorte que depois do governo do presidente Lula, qualquer que seja o governo de qualquer partido, se você avança, se você consolida, quem tiver a ousadia de mexer nisso vai estar patrocinando um retrocesso. E aí eu falo por experiência própria, nenhum político gosta de ser patrono de retrocesso. O senhor trabalhou para aumentar o orçamento do Ministério de 19 milhões para 300 milhões. Esse valor, no entanto, é bastante modesto para uma pasta. O que é que pode ser feito com esses recursos? Se há algo que eu aprendi na vida pública, é que a gente na política não trabalha com o ideal, a gente trabalha com o possível. E eu quero repetir aqui uma coisa que eu disse a quase todas as entidades da pesca que eu reuni na sequência à posse, que integram o fórum. Eu disse: olha, quando o presidente Lula me fez esse convite, num determinado momento eu me questionei se eu era a pessoa mais adequada para essa responsabilidade tão grande, não tendo, como eu não tinha e não tenho ainda, uma intimidade maior com a pasta. Mas à medida em que eu fui conversando com todos os setores, eu fui ficando muito tranquilo e confortável na cadeira de ministro, porque eu tenho absoluto convencimento de que cabe a um líder político esse desafio de consolidar a posição do Ministério. Isso passa pelo orçamento,
E o fórum para discussão do orçamento, para avançar nessa questão, é o Congresso Nacional. E participar de um partido que tem 16 senadores, o presidente do Congresso Nacional, 42 deputados federais, ajuda muito a avançar nessas conquistas. Essa própria elevação para um patamar que ainda está distante do que nós queremos, já é um sintoma dessa energia política. A mudança do arcabouço legal que visa modernizar a atividade passa pelo Congresso Nacional. Essa interlocução natural que existe em todo o governo democrático entre as pastas, a disputa de espaços que é decorrente, a gente fica mais habilitado para vencê-la ou para avançar nessa disputa quando tem um líder político, não porque seja líder político, mas pelo que ele representa e pelo que ele tem por trás de suporte para fazer a conquista. O presidente Lula, e nisso eu tenho ainda maior afinidade de todas as afinidades que tenho com ele tem muito orgulho de dizer que é político. Ele tem muito orgulho de dizer que o governo dele é político. Que na democracia não há alternativa à política. Que nós vamos fazer política, a boa política, a política com P maiúsculo no governo dele. Só fazendo uma digressão, Rodine, o presidente Lula, e eu acho que estou cometendo uma inconfidência, mas ele repete tanto isso que termina por não ser uma inconfidência. Mas ele recomendou de forma muito peremptória, muito assertiva a todos os ministros que cuidassem com especial carinho da relação que ele pretende ter do governo dele, uma relação republicana, uma relação de envolvimento, de divisão de responsabilidades com o Congresso Nacional. Chegou a enfatizar a todos os ministros que nas terças, quartas e quintas, quando o Congresso está mais concorrido, quando os senadores e deputados normalmente estão aqui em Brasília, os ministros abram a sua agenda, recebam os parlamentares de todos os partidos, construam essa relação respeitosa. Eu também tenho muito orgulho de ser político. Eu acredito na política, eu acho que fora da política não há salvação. E nós vamos fazer no Ministério da Pesca e da Aquicultura a boa política, a política que transforma para melhor a vida das pessoas, a política que assegura a conquista, a política que inclui os excluídos, a política que leva em conta as prioridades das pessoas, sobretudo daquelas que no governo do presidente Lula são prioridade absoluta, são aquelas que ainda não perceberam a mão do governo. E é para essas que nós vamos trabalhar com especial ênfase, com absoluta dedicação. O senhor falou que mantém um diálogo permanente com o Congresso. Quais projetos o senhor tem discutido para destravar? Eu ainda não discuti projetos pontualmente, mas essa semana eu fiz a primeira reunião com a assessoria parlamentar do Ministério. A gente tem trabalhado muito isso é absolutamente natural. Nós temos trabalhado muito, eu tenho utilizado muito a relação que eu construí no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, para que a gente possa ter uma leitura de todos os projetos que dizem respeito à pauta e que estão hoje tramitando na Casa. Eu tenho encaminhado a cada Secretaria Nacional os projetos que lidam com os assuntos dessas pastas. E eu tenho recomendado não apenas que possam fazer alerta do ponto de vista das inconveniências, mas, sobretudo, que eles percebam que em muitos desses projetos uma emenda pode resolver um problema, um gargalo que a gente às vezes tem muita dificuldade. E aí, identificando isso e aquela oportunidade, nós podemos escolher um deputado. Nós temos uma frente parlamentar da pesca que é atuante, que é representativa, e esse deputado pode ser o patrono de um avanço. No Congresso Nacional, essa é a minha área de expertise. Não tenha dúvida nenhuma que nós vamos avançar muito nessa relação. E ela será fundamental, porque, repito, nós estamos num governo democrático e nós estamos reestruturando o Ministério. Tudo parte do zero agora. Então, nós vamos ter muito serviço pela frente, muitos desafios a vencer, mas eu tenho muita certeza de que nós vamos conseguir. Com o presidente Lula, o senhor já tem discutido algum projeto específico voltado para os pescadores? Veja, primeiro, quem conhece o presidente Lula, quem conhece a trajetória do presidente Lula, quem conhece os compromissos que tem o presidente Lula, as prioridades do governo do presidente Lula, sabe que a pesca artesanal nesse governo é uma questão central. Trabalhar para aquele que mais precisa do apoio do governo. O foco na questão do combate à fome, na geração de empregos,
essa é uma área que vai ser centro das atenções, não apenas do Ministério da Pesca e da Aquicultura. Isso vai ser encarado por todo o governo de forma transversal. Eu fiquei muito feliz porque no primeiro contato que eu tive com o presidente Lula, esse contato inclusive ocorreu no momento em que eu estava ao lado do ministro da Agricultura, o senador Carlos Fávaro. E o presidente Lula pode entrar em pelo menos duas questões que são centrais e prioridades absolutas da pesca e da aquicultura. A primeira delas, voltar a fornecer para o mercado europeu. Esse é o maior mercado do mundo e não dá para crescer se você não tem acesso a esse mercado. Nós deixamos de fornecer para o mercado europeu em 2018. Isso é um prejuízo inestimável. E eu acho que a própria forma como o mundo encara o Brasil agora, os sinais que nós passamos, que estamos vivendo um novo momento, um momento em que relações exteriores não são mais uma questão partidária ou de cor vermelho e azul, nós estamos abertos para conversar com todos os mercados. Eu acho que isso tudo já ajuda muito nessa questão. Eu tenho muito convencimento, a partir do que ouvi do presidente, que essa que é a prioridade, a maior de todas as prioridades da pesca industrial, será atendida. Uma outra questão que ele também comentou e que é talvez a maior prioridade da aquicultura é a questão da isonomia tributária. Não sei se você sabe, Rodine, mas a ração do suíno, a ração das aves, elas não têm incidência de PIS e COFINS. E o peixe tem essa incidência. E isso tem um impacto de quase 70% no custo da cadeia produtiva. Então, ir buscar essa isonomia, esse tratamento que é prioritário num governo que restaura o Ministério da Pesca e da Aquicultura, num governo cujo presidente sinaliza com essa ênfase para a percepção que ele tem da importância do setor, é algo que me parece razoável. E perceber que o presidente é simpático a essa tese e me faz sentir que eu terei, quando sentar com o ministro da Fazenda, quando sentar com os setores técnicos do governo, que são naturalmente muito conservadores quando se trata de tributo, mas eu sei que eu terei um aliado de muito peso, o maior aliado e o melhor que eu poderia querer, que é o presidente da República. O senhor falou de entraves no comércio exterior. Existe algum cálculo do Ministério de quanto que se perdeu nesses últimos anos? Eu não sei lhe precisar em termos de valores, mas por tudo que eu tenho ouvido, isso causa um incômodo muito grande. E, sem dúvida, isso é um fator que amarra, que impede um crescimento que nós já podíamos ter experimentado antes. Se nós conseguirmos, não é, nos desvencilhar desse obstáculo, eu tenho convencimento de que isso vai acontecer a partir dessa relação que o Brasil começa a construir com o mundo, a partir da sinalização frequente, recorrente que o presidente Lula dá, da importância que isso tem no governo dele. Eu tenho muito convencimento de que nós vamos ter sucesso nessa nossa intenção. E a partir do que tenho ouvido, estou aí há 50 dias na cadeira de ministro, mas essa é uma questão que eu percebo já que tem muita importância e que incomoda demais o setor da pesca. E acho que a partir de vencermos esse obstáculo, nós vamos escrever a história da pesca e aquicultura contemporânea em dois momentos. Antes de fornecer para o mercado europeu, de voltar a fornecer para o mercado europeu e depois de voltar a fornecer para o mercado europeu. Sem dúvida, isso será um elemento que vai desencadear um efeito muito positivo na cadeia da pesca. E a meta é retornar ainda esse ano a fornecer? Eu sou um otimista incorrigível. Se eu pudesse, já tinha retornado. Mas eu tenho muita expectativa de que isso possa, dentro das limitações dessas pactuações, dos trâmites que são necessários, eu tenho muita expectativa que nós possamos voltar a ser avaliados e, em sendo avaliados ainda esse ano, ser liberado, nos ser permitido voltar a fornecer ao mercado europeu. O senhor mencionou conversas com outros ministérios. Como é que tem sido o diálogo com ministérios muito próximos, que são a Agricultura, que é regido pelo Carlos Fávaro, que é do seu partido, e do Meio Ambiente, a Marina Silva? Bom, eu vou começar por aquele que todos acham que seria o mais difícil. A minha relação com a ministra Marina Silva é uma relação que vem lá de muito tempo atrás. Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, que é aquela comissão que você precisa exercer ao máximo a questão do diálogo, porque normalmente nós temos embates entre aquilo que se chama bancada ruralista e aquilo que se chama de bancada ambientalista. Quando eu fui presidente, a ministra Marina Silva era ministra.
e nós tivemos um diálogo muito positivo. E ela teve muitas vezes na comissão, ela defendeu projetos que lá tramitavam. Eu ouvi muita ministra para conduzir os trabalhos. Eu acho que nós vamos retomar esse diálogo com essa facilidade. Eu tenho muito convencimento de que esse diálogo ele é possível e ele é muito benéfico para o país. O que é um governo, Roldini? Um governo, o que é uma equipe num governo? São pessoas que recebem uma procuração do presidente para defender os compromissos do presidente no setor, na pasta para a qual a responsabilidade lhe cabe. Então eu não tenho dúvida de que eu e a ministra Marina Silva temos, primeiro, uma relação que sinaliza para esse entendimento. Segundo, é muito legítimo que quando ela sente na mesa, ela sente com essa responsabilidade de defender aquilo que ela se comprometeu. Mas eu tenho convencimento de que eu vou defender a pesca e a aquicultura e vamos ter muita sinergia, porque é possível, e mais do que possível, é desejável, e esse é o ideal, que a gente faça isso de forma muito articulada. Nós não queremos desenvolver a pesca predatória. Ao pescador não interessa colocar espécies que são fundamentais no dia a dia, na sua manutenção, em extinção. É disso que cuida a ministra Marina. Tivemos juntos há alguns dias atrás, e eu e ela estabelecemos a formação de uma comissão onde os principais assessores dos dois ministérios estarão permanentemente juntos, porque isso vai dar condição à minha equipe de perceber como pensa a equipe da ministra Marina, quais são as preocupações que ela tem. E a ministra Marina vai ter, a equipe dela, condições de entender como pensa quem está na pesca e na aquicultura. E qual é o nosso compromisso? Nosso compromisso é um só, é o compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Com o ministro Carlos Fávaro, o senador Carlos Fávaro, eu tenho uma facilidade adicional. Ele é meu colega de partido, ele é da bancada do PSD no Senado. Eu tenho com ele uma sólida amizade. E tenho a alegria porque, nesse primeiro momento em que a gente coloca os novos ministérios em ação, você, sobretudo no início, depende muito daquilo que no governo se chama de Ministério-Mãe. E o Ministério-Mãe da Pesca e Aquicultura é, de fato, uma mãe. É um mapa e tem lá uma pessoa extremamente afável, não é, que valoriza o diálogo, que por ter sido secretário, por sempre ter sido um homem do agronegócio, da agricultura, sabe a importância da pesca e da aquicultura. O estado do senador Carlos Fávaro, o Mato Grosso, tem um potencial enorme na pesca e na aquicultura. Então essa nossa relação será a mais facilitada possível. Isso ocorre também com Luciana Santos, em ciência e tecnologia, isso ocorre também com as relações exteriores, isso ocorre também com a indústria e comércio do nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Enfim, eu estou construindo uma teia de relacionamentos com absoluta convencimento que eu tenho, porque esse é o perfil que eu tenho emprestado a todas as funções que eu exerço. Eu sou um homem do diálogo. Eu acredito que política é a arte de construir pontes entre interesses, entre pessoas, entre situações que aparentemente parecem absolutamente divergentes e que na realidade tem muitos pontos de convergência. Encontrar esses pontos de convergência, eleger o principal esquecendo o acessório, é a meta. Eu tenho dito lá no Ministério que, ao final dessa minha passagem, eu gostaria de ter uma virtude destacada, que é aquela virtude que eu persegui ao longo da minha vida pública, nas 3 vezes em que fui do Executivo, em todos os mandatos do Legislativo. Quem me procurou sempre me encontrou de 2 formas. Primeiro, com as portas abertas e depois trabalhando. Eu quero que essa passagem seja marcada pelo diálogo com todos os que fazem da pesca a razão de viver, da cultura a razão de viver, o seu principal sustento. Nós estamos lá para, irmanados em trabalho de equipe, fazer a pesca e a aquicultura avançar. Entrando um pouco na política, que é sua seara, o PSD hoje faz parte da base do presidente Lula, está à frente de 3 ministérios, além da pesca, a agricultura e Minas e Energia. Só que em alguns estados o partido está alinhado ao bolsonarismo. Em São Paulo, que o Kassab é secretário do Tarcísio de Freitas, e no Paraná, o governador Ratinho Júnior. Afinal de contas, para onde caminha o PSD? Eu acho que o PSD esteve, isso é domínio público, ele teve uma posição de liberar, não é, os seus diretórios, porque
do ponto de vista inclusive geográfico, se percebeu muito isso. Enquanto que no Nordeste, praticamente inteiro, a aliança com o PT era mais desejável, recorrentemente defendida por mim, por Otto Alencar na Bahia, pelo governador Fábio Mitidieri em Alagoas, enquanto no Nordeste esse era um sentimento comum, enquanto em outras partes do país você tinha essa adesão, você tinha nichos em que havia uma preferência pelo presidente Bolsonaro. E nós soubemos conviver com isso de forma muito harmônica. Eu acho que essa diferença ficou lá atrás, porque agora acabou a campanha, o palanque foi desmontado, quem perdeu vai para a oposição, quem ganhou vai governar, e o país e o partido têm um grau de maturidade muito grande. E o partido não estaria participando do governo com 3 dos seus bons quadros, 2 senadores e 1 deputado federal, indicados pelas suas bancadas, se não tivesse absoluta noção da responsabilidade que tem a cumprir. Eu diria a você que, além dos 3 ministérios, é preciso destacar que o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, contou com o apoio determinante, aberto, do governo Lula para ser reeleito ao Congresso Nacional. E esse também é um ponto importante no esforço que o partido faz, não só nos 3 ministérios que lhe cabem a responsabilidade, mas também nesse posto que talvez seja um dos mais importantes da República e que será comandada por um senador do nosso partido. Tenho absoluta tranquilidade e veja, o nosso presidente Gilberto Kassab esteve ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, está hoje numa posição de destaque, tem cumprido um papel relevante na governança de São Paulo, mas já esteve com o presidente algumas vezes, inclusive ao lado do governador Tarcísio Freitas. O que as pessoas precisam perceber é que o Brasil mudou. Não é por acaso que o presidente Lula já esteve 2 vezes com quase a totalidade dos governadores, de todos os partidos, porque ele compreende que maior, talvez até do que o desafio da economia, é o desafio de reunificar o país, pacificar o país, superar essa etapa eleitoral. Isso não acontece da noite para o dia, não adianta cobrar. Mas isso acontece com mais facilidade quando você tem um líder que compreende a importância desse movimento. E todos os sinais do ponto de vista da administração são claramente nesse sentido. O de não fazer a diferença, o de governar de forma parceira com governadores. Porque se você quer servir a um Estado, você não pode olhar qual é o partido do governador daquele estado. Porque você não faz um trabalho eficiente se você não tiver essa parceria. Porque no serviço público, na vida pública, é fundamental a palavra parceria. Se o governo federal, se o governo estadual e se o governo municipal se irmanam, a energia financeira é menor, o resultado é melhor e é melhor e é mais rápido. Então, o presidente...